colocando esse contexto dos modos de governar crianças, um movimento de defesa dos direitos da criança foi emergindo aqui no Brasil depois dos anos 80. Não é? E na história da construção desse momento, ou história da construção desse movimento de defesa dos direitos, ele coincide, em grande medida, por vários anos, com a construção da história do movimento nacional de meninos e meninas de rua. Nós tivemos aqui no país, nos anos 80, uma proliferação das chamadas alternativas comunitárias de atendimento a meninos e meninas de rua. Essas novas experiências, elas traziam uma crítica à institucionalização da criança, né, através da FEBEM, da FUNABEM, e por outro lado elas também criticavam as formas clássicas ou tradicionais que a escola estava utilizando na educação de crianças e adolescentes. Não é? A presença de um grande conjunto de meninos de rua na rua desafiava as instituições numa perspectiva mais formal, a família autoritária, a escola também autoritária, que não abre espaço para a participação de crianças, não é? E instituições totais. A presença da criança na rua virou uma espécie de testemunho da falência de várias organizações e uma indicativa de que nós deveríamos buscar metodologias alternativas para cuidar desse menino. E eu me lembro muito bem que nós tínhamos dois princípios muito claros nesse período entre 1981 a 1985, que era: devemos trabalhar com a criança no contexto em que ela está inserida, e a criança deve ser sujeito da história, sujeito da sua própria pedagogia. Então o movimento começou, de um lado, a articular essas várias, um projeto que foi apoiado pelo Fundo das Nações Unidas, o UNICEF, pelo governo federal, apoiou um projeto chamado Alternativas Comunitárias de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua, que buscou mapear essas experiências inovadoras no todo o país e trazê-las para uma troca de experiência. Na medida que os seminários iam acontecendo, a mobilização ia acontecendo, foram formadas comissões, grupos locais desse movimento Alternativas Comunitárias de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua. Esses grupos foram se multiplicando no país, na perspectiva de que havia um indicativo ali de se construir uma nova proposta, uma nova maneira de olhar para a criança de rua, uma nova forma de educá-la. Essas comissões que foram criadas começaram então a se constituir em movimentos, de se organizar em âmbito nacional. Então, de 1981 nós tivemos uma fase aqui que foi uma fase de disseminação das chamadas alternativas comunitárias de atendimento a meninos e meninas de rua. Depois dessa fase, nós tivemos uma de 1986 até 1989, 1990, que foi a constituição dessas organizações em redes nacionais. Então, o movimento de meninas de rua se transformou num movimento nacional. A Pastoral do Menor, que já existia no país, se transformou numa rede nacional da pastoral. Foram criadas outras organizações nacionais. E essas organizações nacionais começaram trocando experiência entre elas e descobrir que elas tinham alguma coisa em comum, que era que elas deviam se reunir para enfrentar o problema da violência contra as crianças do país. Nesse momento da história do país, nós estamos falando de 85, 86, era muito visível a violência contra as crianças na rua e a violência contra as crianças das instituições tipo FEBEM e FUNABEM. Acontece que essa visibilidade que ganhou a violência contra as crianças ou os meninos de rua, na verdade eu digo que a visibilidade que os meninos de rua ganharam foi, na verdade, que levou o país a se preocupar com a infância pobre e perguntar o que está acontecendo com a nossa infância. Então o movimento de meninos de rua estava nesse processo de articulação nacional, e ele já começou a se articular nacionalmente com um diferencial, que foi trazer as crianças e adolescentes nesse movimento.
Então, o movimento de meninos de rua foi oficialmente constituído em 1995. Em 1986 ele fez o primeiro encontro nacional de meninos e meninas de rua, em que os meninos puderam, pela primeira vez na história desse país, puderam eles mesmos dirigir as autoridades brasileiras, dirigir a imprensa, dizer: nós estamos violentados, nós queremos ser ouvidos, né? Justamente nesse contexto em que o movimento estava trazendo a participação das crianças já, inclusive crianças muito vulnerabilizadas, em que também se colocou na história do país a possibilidade com o final da ditadura, vamos dizer assim, de se reformular a própria Constituição Federal. A própria Constituição Federal ser colocada. Isso iniciou um grande movimento, tipo 900, nos anos 86, 85, 86, 87, um grande movimento nacional pró-constituinte. Eu me lembro aqui de um dado curioso para nós que tínhamos do movimento da criança daquela época. O movimento de meninos de rua já tinha trazido articulação nacional e colocado a perspectiva de que a criança de rua é um sujeito é um sujeito da sua própria história, um sujeito da sua própria pedagogia, e era um sujeito político capaz de também defender os seus próprios direitos. Essa era uma grande novidade para a nação não estava acostumada a ouvir isso, não é? Então demorou-se um certo tempo para que essa ideia pudesse ser assimilada por muitos segmentos da sociedade. Então, nesse momento que o movimento estava constituindo a criança como sujeito político, se colocou o país a possibilidade de interferir no processo constituinte. E tinha muitos dos educadores, o movimento, me lembro, que ele travou uma luta, uma discussão interna muito grande, se deveriam ou não participar do processo de mudança das leis do país. Por que isso? Porque naquele momento muitos de nós éramos descrentes em relação à lei, não é? Pelo fato mesmo, pela forma que a lei era produzida, né, de forma discriminatória. Quase ninguém participava da produção da lei. E a lei as leis eram implementadas de forma também discricionária. Para uns, elas valiam para uns e não valiam para outros. Por isso, muitos dos educadores diziam: mas por que eu vou deixar de estar com o menino aqui na rua, nele, para participar do processo de constituinte, de mudança de lei? Lei nesse país não pinga, não é? Então, acho que esse momento foi muito interessante, que foi um momento que nós tivemos que nos convencer que deveríamos participar do processo de mudança da constituinte. E dizendo que é o seguinte: e aí? Que era um momento pedagógico em que nós aprenderíamos sobre a nossa própria cidadania e da cidadania das crianças. Também nós tínhamos assessores que diziam: mas o que está na lei, o que não está na lei não pode ser arguído em favor da criança. Então é importante que se coloque na lei os direitos da criança e do adolescente. Naquela época a gente falava ainda muito dos direitos do menor, mas foi nesse momento que se deu a transição do direito do menor para o direito da criança e do adolescente. Bom, vencido esse debate de que se a gente deveria ou não participar do processo de mudança legal, o movimento entrou e fez uma investida muito grande na mudança do cenário, junto com os outros atores nacionais. Nós fizemos um movimento para incluir os artigos 227 e 228 na Constituição Federal, através de duas emendas. Nós participamos de dois movimentos, um chamado Criança e Constituinte, que era articulado com a forte presença do MEC em várias partes do país. As comissões Crianças e Constituinte, elas tinham um foco mais na primeira infância, ou no 0 a 6, não é? E nós começamos participando desse movimento. Depois, num certo momento, a gente acreditou que precisava também pensar um pouco nas crianças acima de 6 anos, né? de 6 a 12, 15, no próprio adolescente. E constituímos uma nova campanha que chamou Criança Prioridade Nacional, que congregou, naquele momento, várias dessas organizações que
tinham tentado interferir na Constituição individualmente, mas não tinham produzido grandes, bons resultados. Então, com a criança prioridade, a nossa proposta para a criança prioridade nacional, e muitos podem até hoje comparar essa proposta nossa com o que está no texto constitucional, e vai verificar que existem grandes semelhanças daquilo que nós escrevemos. Então, a criança prioridade nacional foi colocada no movimento da sociedade brasileira, e ele ganhou uma adesão enorme, ganhou uma adesão tão grande que nós conseguimos reunir e apresentar essa emenda com mais de 1.300.000 assinaturas no país. Foi um movimento bonito, que eu gosto de me lembrar muito dessa trajetória toda de inclusão. Então, esse movimento todo foi muito bem sucedido em inserir os direitos da criança e do adolescente na Constituição Federal. Bom, terminada essa inserção, nós pensamos, bom, a Constituição, o artigo 227 e o artigo 228 necessita ser regulamentado, né, para ele ter mais força e tudo. E nos lançamos, neste momento, nós já tínhamos constituído o Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e começamos então o Fórum Nacional começou a trabalhar numa perspectiva de regulamentação da Constituição Federal, que chamava Normas Gerais para a Infância e Adolescência. O Ministério Público de São Paulo também começou uma iniciativa, né? E mais tarde nós ficamos sabendo que a própria FUNABEM, a assessoria jurídica da FUNABEM, tinha iniciado um novo movimento de normatizar. Bom, nessa articulação, nesse movimento todo de saber o que fazer, nós conseguimos então articular todos os segmentos interessados em regulamentar o artigo 227. E constituímos um grupo de redação. Esse grupo de redação era um grupo pequeno, que era formado por pessoas que tinham a prática social, alguns juristas, consultores do Unicef, para propor esse projeto ao Congresso Nacional. Nós fizemos cerca de 5 versões do ECA, né, que foi gradativamente se chamando Estatuto da Criança e do Adolescente. Fizemos 5 versões, e o processo de participação na feitura do Estatuto foi muito bonito também, porque cada versão, primeiro as próprias crianças participaram da elaboração do ECA, sobretudo as crianças que estavam envolvidas com as organizações que estavam presentes nos grupos, no movimento pró-constituinte. Como elas participavam? Dizendo que elas não queriam, né, o que elas queriam. Como é que você quer que seja a escola? Como é que você quer que seja a família? Como é que você quer que seja o espaço da rua? E a partir daquela discussão, a gente trazia e ia transformando aquilo em proposta de lei. Para nós também do movimento, que eram adultos já, a gente não tinha experiência nenhuma de participar de produção da lei. Mas nós decidimos que seria importante participar. Então, muito da nossa primeira ação era também dizer o que a gente não queria, mas a gente não sabia expressar isso na forma da lei. Então foi um aprendizado muito bonito, as crianças participaram, as versões iam e vinham, e a gente fazia versões mais populares, hoje que a gente chama de versão amigável, né? Mas versões mais amigáveis para mandar ida e volta. Então esse processo também foi condicionado, e nós decidimos apresentar 2 versões do Estatuto, 2 versões da mesma versão nas 2 casas, uma no Senado e a outra na Câmara dos Deputados. No Senado, acolheu a nossa proposta do senador Ronan Tito, que era do PMDB naquela época e que muito sensível à questão da criança. E na Câmara, acolheu a nossa proposta o deputado Nelson Aguiar, a deputada Benedita da Silva, e mais tarde se incorporou a este movimento a deputada Rita Camata. A proposta do Senado tramitou muito mais rápido do que a da Câmara. Mas aconteceu um problema no Senado, que foi muito difícil, que foi o seguinte:
os senadores, o Senado fez uma intervenção tão drástica na nossa proposta de estatuto que quando ele chegou na Câmara, a gente não reconhecia o nosso anteprojeto que foi apresentado, um projeto da sociedade civil. Foi bonito também que o Nelson Aguiar, tanto o Nelson Aguiar como o Ronan Tito, disseram o seguinte: quando eles receberam o projeto, eles disseram: eu sou um senador privilegiado, eu sou um deputado privilegiado por receber nesse meu mandato o exercício mais completo de cidadania desse país, que é a população participando da produção da lei. Então, mas assim mesmo, quer dizer, do Senado para a Câmara houve muito prejuízo na proposta. Mas com mobilização nacional, e eu me lembro aqui de detalhes de eu mesmo ter passado a noite inteira fazendo emendas de substituição, de resgate de proposta e pedindo assinatura dos parlamentares, né? Então, nesse movimento, e retomando a proposta original. Então, assim, o Congresso a sociedade estava tão mobilizada que a comissão especial que avaliou o estatuto, se eles cancelassem uma reunião um dia, já tinha uma grita geral no país, era telegrama, todo mundo mandando, todo mundo acompanhando, né? Então foi muito bonito. E falando desse lobby todo para aprovar o ECA, um dos lobbies mais bonitos que eu presenciei, eu até ajudei, então eu era coordenador nacional do movimento de meninos e meninas de rua, eu ajudei a montar essa proposta. Eram 800, era o segundo encontro nacional de meninos e meninas de rua, 850 crianças aqui no país, e essas crianças, havia um certo consentimento do Congresso Nacional da entrada das crianças, mas aí no processo de descida da caminhada nossa do estádio aqui em Brasília, do ginásio Nilson Nelson, para o Congresso Nacional, uma caminhada, uma marcha pelos direitos com as próprias crianças, a presidência da Câmara decidiu cancelar o evento. Não é? De que a ideia dos meninos entrarem no Congresso e ocupar a cadeira dos deputados e votar a lei, o próprio estatuto. Mas é o seguinte, quando eles retomaram, refluíram na proposta, nós firmamos e entramos com as crianças e adolescentes no plenário da Câmara, e as crianças sentaram na cadeira dos deputados, sentaram na presidência da mesa, abriram sessão, fizeram discurso a favor e disse simbolicamente para a nação: nós estamos votando a nossa lei, agora falta vocês, deputados, cumprirem o papel de vocês. Então esse momento de mobilização das crianças foi muito bonito, e ele teve uma repercussão muito grande, né? E o estatuto foi aprovado, então, em 1990, por unanimidade, né? Não teve um voto contrário, e a partir daí, né, a partir de 1990, nós iniciamos uma nova fase deste processo aqui no país, que a lei está aí, agora falta implementar, né? Falta cumprir. Mas a sociedade tem sido que se mobilizou para aprovar o estatuto, né, tem sido sábia em também lutar pela sua implementação. Agora nós iniciamos, de 90 para cá, um novo momento de implementação da lei.